Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Por aqui tá tudo ótimo e eu espero que vocês aí estejam bem também. Bom, para quem não me conhece, eu vou me apresentar e vou me autodescrever. Eu sou a professora Mirela Botino, professora dos anos iniciais aqui no Rio Educa na TV. Eu tenho a pele branca, cabelo loiro na altura do ombro, olhos verdes, estou usando uma calça jeans e uma blusa de manga comprida verde, gravando aqui do estúdio da Multirio. E ó, na nossa aula de hoje, vamos falar de um tema que trabalhamos aqui já em alguma outra aula, uma aula um pouquinho maior, onde eu falava sobre fato ou opinião. Qual é a diferença de fato e opinião? E hoje a gente vai ficar, de olho na leitura. Vocês vão analisar através de algumas informações que eu vou trazer, a gente vai ler juntos essas informações e aí a gente vai chegar à conclusão do que é fato e do que é opinião. Vamos lá comigo? Então, se liga aí, hein? E aí, hein, pessoal? Vocês estão vendo essas plaquinhas? A gente está falando aqui, do funk e do sertanejo, certo? E para você que está olhando as plaquinhas, qual é o melhor gênero musical? O funk ou o sertanejo? Bom, vou dizer para vocês que, na minha opinião, o funk é o melhor ritmo, o melhor gênero musical. Pelo menos comparando aqui com o sertanejo. Agora me diz uma coisa, quem é que consegue ficar parado quando escuta um funk, hein? Essa batida, esse ritmo. A galera toda do material tá aqui, dançando no passinho o funk. Mas você que tá aí acredita que tem gente que prefere o sertanejo? Pois é, ainda tem outros gêneros musicais. Mas, professora, por que será que isso acontece? Por que será que tem gente que gosta do funk e por que será que tem gente que prefere aí o sertanejo? Pessoal, eu fiquei curiosa também. E aí, o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa. Eu fui ler alguns sites com fontes confiáveis para descobrir uma coisa bem interessante que eu trouxe para vocês. Vamos ler comigo no próximo slide? Então, vamos lá. David Linden, professor de neurociência na Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, revela como a ciência olha para aquilo que as pessoas gostam. De acordo com a sua publicação, a percepção de gostar varia de pessoa para pessoa e depende muito dos hábitos e costumes de cada um. Por exemplo, há coisas de que gostamos porque somos programados para gostar, como consumir alimentos, beber água. Mas existem coisas de que gostamos simplesmente porque somos diferentes uns dos outros ou porque vivemos em ambientes distintos. Essa informação foi retirada de um site chamado Notícias ao Minuto. E a de baixo, que também fala sobre isso, foi retirada do site Minha Saúde. Nós aprendemos a gostar das coisas. Alguns de nossos gostos ou desgostos são incorporados ao cérebro, mas a maior parte é aprendida. Então, pessoal, o que será que isso quer dizer? Vocês entenderam aí o que essa pesquisa, essas informações que eu trouxe querem dizer pra gente? Olha, é claro que eu adaptei essas informações que eu retirei desse site, porque elas eram muito grandes e trouxe para vocês as partes que eu achava que melhor cabiam aqui na nossa aula. Bom, o que isso quer dizer? Que o gosto, a opinião, cada um tem a sua e depende, pessoal, do quê? Da nossa experiência de vida, daquilo que nos é oferecido, daquilo que a gente conhece. Muitas vezes a gente acha que não gosta de alguma coisa porque a gente nem conhece, Como, por exemplo, acontece com a comida. A gente não prova alguma coisa e já diz que não gosta. E aí também diz que isso tem a ver o quê? Com a formação do nosso cérebro. O cérebro também, a sua formação, o que ele passa pra gente, também define muito o nosso gosto. Então, a gente tem a opinião justamente por essas duas partes, a nossa experiência de vida e pelo comando do nosso cérebro. Certo? Beleza até aqui? Mas e fato, professora? Será que fato tem a ver com opinião? Então, a gente vai ver isso já no próximo slide. Então, vamos dar uma olhadinha. Eu trouxe aí para vocês algumas frases e eu queria que vocês chegassem num acordo comigo. A gente vai ler e vai identificar se são fatos ou opiniões, certo? Primeiro, a fotossíntese é o processo em que os vegetais produzem o seu próprio alimento. O acúmulo de lixo causa mau cheiro e doenças. A Copa do Mundo acontece de 4 em 4 anos. As 4 operações matemáticas são adição, subtração, multiplicação e divisão. E, por último, no calendário gregoriano, um ano tem 12 meses. E aí, o que você acha dessas frases, hein? Você acha que cada um pode ter uma opinião sobre essas frases que a gente acabou de ler? O que você acha? Não,
Por quê? Porque, na verdade, essas frases não são opiniões, e sim fatos. E o que é o fato de verdade? Fato é aquilo que a gente pode comprovar, que foi feito um estudo, cientistas, estudiosos, pesquisadores, eles analisaram aquilo e comprovaram que aquilo é verdadeiro. Certo? Então, fato é diferente de opinião, porque fato não é cada um tem o seu. Não, o fato é algo que foi estudado e definido como sendo uma verdade. Então, vamos lá de novo, próximo slide? Então, vamos lá comigo. Vamos ver aí escrito a diferença de opinião e fato. Eu analisei lá no dicionário e trouxe para vocês. Para começar, opinião é um substantivo feminino. Primeira definição, maneira de pensar, de ver, de julgar. Segundo, julgamento pessoal, parecer, pensamento. 3. Não tem uma opinião formada sobre esse assunto. Ele deu a opinião dele, ele não tem opinião sobre isso. E fato, substantivo masculino. Primeira definição, coisa cuja realidade pode ser comprovada. Verdade, realidade. E um exemplo, contra fatos não há argumentos. Só para a gente concluir aqui o que a gente está conversando e relembrar que o fato, uma informação importante, é que o fato, mesmo ele sendo uma verdade, muitos dicionários dizem que é até uma verdade absoluta, incontestável. Mas não é bem assim não, porque o fato ele pode ser modificado de acordo com o tempo, de acordo com as análises e novos estudos, ele pode ser modificado, certo? Agora eu quero trazer para vocês um gênero textual onde a gente encontra tanto fatos, né, e tanto como opiniões. A gente tem esses dois pontos aí dentro de um mesmo gênero textual, que é o jornal. Na verdade, no jornal, eles trazem matérias que já aconteceram, que vão acontecer ou que estão acontecendo. Ou seja, são fatos, coisas que estão acontecendo, verdades. Pelo menos é o que a gente espera, né? Porque senão vira boato, fake news. Então, no jornal, a gente tem uma grande parte de fatos. Mas você sabia que também tem opinião? Por exemplo, quando se faz uma pesquisa na rua, onde as pessoas são entrevistadas e é perguntado para elas o que elas preferem, o que elas mais gostam, a gente tem aí o quê? A opinião dessas pessoas. E elas são colocadas ali em forma de entrevista dentro do jornal. E ó, eu trouxe uma capa de um jornal para vocês analisarem. Vamos lá comigo? Vamos ler esse jornal? Então vamos aí ao slide. Atenção ao nosso jornal, ó. Jornal News. Para começar aí, news quer dizer em inglês notícia, tá? Embaixo a gente tem o título, opinião sobre suspensão de funcionamento de aplicativos. A gente tem um subtítulo que está dizendo aí pra gente se as pessoas são a favor, né, de cancelarem os aplicativos caso eles tragam fake news, né, notícias falsas, ou se elas são a favor ou se elas são contra. A gente está analisando aí dois gráficos, logo de cara na capa desse jornal. O gráfico também pode ser um meio de trazer para a gente informações, né? Isso a gente já viu numa aula de língua portuguesa falando de gêneros textuais. Bom, olhando esses dois gráficos, a gente pode ver que a parte vermelha dele diz que são as pessoas, né, que foram entrevistadas e deram a opinião que elas são contra, né, o não funcionamento desses aplicativos. 51 pessoas, que é a parte azul, e no outro gráfico, em barras, são 52, dizendo que elas são a favor, que elas acham que deve sair do ar os aplicativos que trazem notícias falsas. Só que vocês estão vendo que ainda tem aí duas outras cores, né? O amarelo e o cinza. O amarelo está trazendo aí a opinião das pessoas que dizem que para elas é indiferente, para elas tanto faz, funcionar ou não. E ainda tem a opinião das pessoas que dizem que não sabem responder sobre isso. Então, ó, notem aí, nós temos 4 opiniões diferentes. Quem é a favor, né, do corte, da suspensão dos aplicativos que trazem notícias falsas. Nós temos aí quem é a favor e quem é contra, perdão, que prefere manter esses aplicativos. E tem gente que diz que é indiferente, tanto faz, ou que não sabe responder. E aí, qual é a sua opinião sobre isso? Você acha o quê? Que é interessante divulgar notícias falsas por aí? E aí viram as fake news? O que vocês acham? Ou o importante mesmo é trazer os fatos, a realidade pra gente? Bom, eu espero que vocês tenham curtido a nossa aula. Para mim, foi muito bom estar aqui com vocês. Na minha opinião, foi maravilhoso estar esse tempo todo aqui com vocês no Rio Educa na TV. E é fato que agora eu tenho que ir embora. Um grande beijo para vocês e a gente se vê nos nossos próximos encontros aqui no Rio Educa na TV. Tchau, pessoal!